percebi há pouco tempo que, ao abordar o tema da finitude, posso ter gerado um gatilho capaz de causar crises existenciais naqueles que ainda não estão suficientemente preparados para lidar com isso. E apesar de ter falado no próprio vídeo que, ao deparar-se com o transcendente, o homem passa a direcionar-se para este sentido último, vendo na religiosidade uma trilha na qual poderá seguir com mais segurança, acho válido aprofundar um pouco mais este tópico. Hoje, vou te mostrar como a espiritualidade pode te guiar nos difíceis momentos de crise existencial e trazer clareza e propósito para a sua vida. Além disso, apresentarei algumas ferramentas espirituais que podem nos ajudar a lidar com essas crises existenciais e nos aproximar mais do sagrado. Fique até o final do vídeo para não perder nenhuma dica. Todos passam por isso. Todos nós, em algum momento de nossas vidas, passam por alguma crise existencial. Até mesmo alguns santos enfrentaram crises profundas em suas vidas, como Santo Agostinho, que experimentou crises existenciais enquanto questionava o propósito da vida e sua relação com Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus, que nos últimos anos de sua vida sentiu a ausência de Deus e intensas dúvidas sobre a vida eterna. Santa Teresa d'Ávila, que se sentia dividida entre as práticas religiosas e os prazeres mundanos, e São João da Cruz, que passou por uma profunda aridez espiritual e sensação de abandono por Deus. Isso nos mostra que as crises existenciais podem ser a oportunidade perfeita para um encontro com a dimensão espiritual e se tornarem importantes passos em direção à santidade. Mas o que são essas crises, afinal? Elas não são apenas momentos de tristeza ou desânimo, mas períodos de questionamento profundo sobre o significado da vida, o propósito da existência e até mesmo sobre a própria identidade. Quem sou eu? Por que estou aqui? Essas perguntas, que podem até parecer filosóficas, tornam-se extremamente pessoais e urgentes, clamando por um sentido prático e imediato. Crises existenciais podem ser desencadeadas por uma variedade de situações e experiências que colocam em questão o sentido e o propósito da vida. Entre os gatilhos mais comuns estão grandes transições, como mudanças de carreira, término de relacionamentos ou entrada em novas fases da vida. Eventos traumáticos, como a perda de um ente querido ou doenças graves. Ou mesmo períodos de estagnação, quando tudo parece estar bem, mas um vazio interno persiste. Além disso, o confronto com questões filosóficas, espirituais ou a percepção da mortalidade pode levar a reflexões profundas que desafiam crenças e valores pessoais, resultando nesse tipo de crise. O que torna essas crises tão desafiadoras é que elas não têm uma solução óbvia. Você pode estar cercado por tudo o que sempre quis, e mesmo assim, sentir que falta algo. Mas, e se eu te dissesse que essa sensação de vazio pode ser um convite? Um convite para olhar além do material, além do imediato, e buscar algo maior? Nos próximos minutos, vamos explorar como a espiritualidade pode ser essa resposta que você procura. A espiritualidade como resposta. Nos momentos de crise, é natural buscar respostas em todos os lugares. Em livros, conselhos de amigos ou até mesmo em mudanças externas, como um novo emprego ou um novo lugar para morar. Mas, muitas vezes, a verdadeira resposta não está fora, mas dentro de nós. E é aí que entra a espiritualidade. Ela não é apenas uma prática religiosa ou um ritual. É uma jornada de conexão com algo maior, com o transcendente, e também com o que há de mais profundo em nosso ser. Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, nos mostra o poder dessa busca interior. Santa Teresa enfrentou anos de dúvida e conflitos internos antes de perceber que a verdadeira paz não vinha de fora, mas de um encontro íntimo com Deus. Em seu livro O Castelo Interior, ela descreve a alma como um castelo com muitas moradas, e a crise existencial como uma oportunidade de avançar para os aposentos mais profundos, onde Deus habita. Assim como ela, todos nós temos essa oportunidade. A espiritualidade nos oferece ferramentas para entender que as crises não são o fim, mas um convite para redescobrir nossa essência e nosso propósito segundo a vontade de Deus. Práticas como a oração, a meditação ou simplesmente o silêncio diante de Deus podem abrir portas para respostas que nenhuma outra fonte pode oferecer. Quando enfrentamos uma crise existencial, é como se algo nos arrancasse de nós mesmos, esvaziando nossas certezas, sonhos e até mesmo o senso de identidade. Esse vazio, por mais desconcertante que seja, nos coloca diante de uma escolha.
permanecer na superficialidade ou mergulhar mais fundo em busca de sentido. É nesse ponto que a espiritualidade emerge como uma resposta, não para preencher o vazio com algo externo, mas para nos conduzir a um reencontro com o que há de mais profundo e essencial em nós mesmos. E se, em vez de fugir do vazio, você o encarasse como um espaço a ser preenchido por algo divino? Vejamos algumas ferramentas que podem transformar crises em pontos de partida para uma nova vida. O exemplo de São João da Cruz. A espiritualidade não é algo abstrato ou distante, ela pode ser vivida no dia a dia, por meio de práticas simples, mas poderosas. São João da Cruz, por exemplo, encontrou luz em meio à sua famosa noite escura da alma, ao abraçar práticas espirituais que o conectaram profundamente com Deus, mesmo diante da sua aparente ausência. Essa noite simbolizava um período de aridez espiritual, no qual João sentia-se desamparado e mergulhado em dúvidas existenciais. Ele interpretou esse estado como uma purificação necessária para alcançar a união plena com Deus. Uma das práticas centrais de São João da Cruz foi a oração contemplativa, caracterizada por um silêncio profundo e um abandono total nas mãos de Deus. Mesmo sem sentir consolo ou respostas imediatas, ele continuava a orar, confiando na providência divina. Além disso, São João praticava o desapego de bens materiais e até mesmo de desejos espirituais, buscando não apenas o que Deus poderia oferecer, mas o próprio Deus em sua essência. A meditação nas Escrituras também foi fundamental em sua jornada. Ele encontrava inspiração em passagens como o Salmo 22, que clama: meu Deus, por que me abandonaste? Este salmo ecoava seus próprios sentimentos de desolação, mas também a certeza de que Deus estava sempre presente, mesmo no silêncio. Por fim, João escreveu sobre sua experiência, transformando dor e vazio em poesia e ensinamentos místicos, como os encontrados em A Subida do Monte Carmelo e Cântico Espiritual. Essas obras não apenas explicam seu processo de purificação, mas também oferecem orientação prática para aqueles que passam por crises semelhantes. Para ele, a noite escura era o caminho necessário para a luz plena, e sua fé inabalável o conduziu à plenitude espiritual. E nós, o que podemos fazer? Apresento aqui algumas ferramentas da espiritualidade para lidar com as crises existenciais que possam acontecer em nossas vidas. A primeira, e talvez uma das mais importantes, é a oração, que nos conecta diretamente com Deus, permitindo que expressemos nossas angústias e encontremos consolo em sua presença. A oração cria um espaço íntimo onde podemos apresentar a Deus nossos medos e nossas esperanças. Mais do que um diálogo, a oração é um encontro com o divino, um momento de abrir o coração e confiar plenamente em sua providência. Quando atravessamos crises existenciais, a oração se torna um refúgio, permitindo que verbalizemos o que muitas vezes parece inexprimível, alcançando, dessa forma, clareza para nossos pensamentos e consolo para a alma. Na tradição cristã, a oração tem diversas formas, como a oração espontânea, onde falamos com Deus como um amigo próximo. A oração litúrgica, que nos une à comunidade de fé, e a oração contemplativa, que nos convida a escutar mais do que falar, descansando na presença amorosa de Deus. São João da Cruz nos lembra que, mesmo no silêncio ou na aridez espiritual, a oração permanece eficaz, pois é através dela que Deus age, muitas vezes de forma imperceptível, transformando o nosso interior. Além disso, a prática constante da oração fortalece a confiança em Deus, especialmente em momentos de incerteza. Ao expressarmos nossas angústias, também somos chamados a entregar a Ele nossos fardos, acreditando na promessa de que nunca estamos sozinhos. A oração, então, não é apenas um alívio momentâneo, mas uma ponte para a paz duradoura, renovando nossa força e nossa esperança em meio às dificuldades. Outra ferramenta é a meditação nas Escrituras. As Escrituras, como a palavra viva de Deus, têm o poder de penetrar nas profundezas do nosso ser e nos oferecer direção espiritual quando mais precisamos. Passagens como o Salmo 23, por exemplo, são especialmente reconfortantes e trazem alívio e esperança nos momentos de incerteza, transmitindo uma mensagem profunda de confiança em Deus, que cuida de nós com amor e providência, mesmo nas situações mais difíceis. A meditação das Escrituras nos permite internalizar as verdades eternas, transformando-as em âncoras espirituais em tempos de crise. Além disso, a prática da meditação bíblica não só nos traz conforto imediato, mas também nos fortalece para enfrentar desafios futuros, à medida que nossa confiança em Deus cresce.
Outra prática que alcança bons resultados é manter um diário espiritual, no qual podemos registrar sentimentos, reflexões e pequenas orações. Os diários espirituais são espaços seguros para organizarmos os pensamentos e identificarmos os sinais de Deus em nossas vidas. Como é possível perceber, a espiritualidade pode ser uma resposta eficaz às crises existenciais. Por meio do exemplo dos santos, e de práticas como a oração, a meditação da palavra e o uso de diários espirituais, podemos transformar a maneira como lidamos com nossas crises internas, crescermos espiritualmente e conhecermos o propósito de nossas vidas. E lembre-se: se você não está conseguindo perceber mudanças significativas em sua maneira de lidar com as crises existenciais, procure a ajuda de um profissional. Recorrer a psicólogos ou psiquiatras em nada invalida a sua relação com Deus. Se você tem interesse em um vídeo abordando a relação entre as práticas terapêuticas e a espiritualidade, comente abaixo. Terapia. Quais dessas práticas você já utiliza em sua vida diária? Talvez você já tenha experimentado a oração ou lido passagens das Escrituras para encontrar consolo. Mas será que há alguma prática que ainda não tentou? Como a meditação silenciosa, a leitura reflexiva ou até mesmo o registro diário de suas experiências espirituais. Cada um de nós tem um caminho único, mas a chave está em dar o primeiro passo e se abrir para o poder transformador da espiritualidade. Deixe aí nos comentários a estratégia que você utiliza. E se você ainda não iniciou essa jornada, eu te desafio a começar. Escolha uma das ferramentas que discutimos e experimente em sua rotina. Não precisa ser um grande esforço, mas algo simples, como reservar alguns minutos para orar ou meditar nas Escrituras. Se você já utiliza alguma dessas práticas, talvez seja o momento de aprofundá-las e descobrir novas formas de se conectar com o divino. Se você gostou deste vídeo e quer continuar nessa jornada de autoconhecimento e crescimento espiritual, inscreva-se no canal e ative as notificações, para que possamos continuar juntos. E, se você sente que mais pessoas podem se beneficiar dessas reflexões, compartilhe este vídeo com amigos ou familiares. Estamos todos em busca de um propósito maior e, juntos, podemos crescer em fé, esperança e amor. No coração de toda crise, há um convite para renascer. Deus abençoe você. Até a próxima.